Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa, sim, você é essa pessoa. Repita isso todos os dias até você se convencer. Trabalhe isso na sua mente, use essas palavras até você se convencer. Deus pode sim tornar grande e forte qualquer pessoa. E eu sou sim essa pessoa. Se é qualquer um, sou eu. Deus, para tornar uma pessoa grande e forte, precisa trabalhar, precisa muitas vezes reformar a vida dessa pessoa. Por favor, entenda bem. Vamos ensinar uma coisa aqui que já vai desmascarar alguns enganos do próprio diabo. Porque o que acontece? Como Deus, ele muitas vezes pega o adulto para transformar, eu comparo isso a uma reforma, a reforma de uma casa. Muitas vezes não dá para pegar e começar do zero. Pegar e começar de baixo ali e levantar do zero. Tem que reformar a casa. E reformar uma casa enquanto você ainda está morando nela, é muito desgastante. Mas isso não é ruim, isso é bom. É desgastante? É. É cansativo? Também. Mas isso não é ruim, é bom. Quando Deus está reformando a vida de uma pessoa, é desgastante, mas é bom. Às vezes não é gostoso, mas é bom. Quem já fez algum tipo de reforma sabe do que eu estou falando. Eu já fiz muitas reformas. Me lembro de uma em particular, onde a casa tinha 3 cômodos e nós amontoamos tudo num cômodo enquanto o pedreiro trabalhava nos outros 2, incluindo o banheiro. Quando ele estava trabalhando no banheiro, teve dias de ficar sem chuveiro e a gente tem que usar um outro local, improvisar para conseguir tomar banho. Aí ele termina aquilo, você pega tudo, passa para outro cômodo, enquanto ele vem mexendo naquele outro. Gente do céu, é poeira, é entulho, é material de construção. E aí acontece, às vezes, você pensa que vai demorar 1 mês, demora 2. E dinheiro, e gente que às vezes não é gente responsável. É um desgaste muito grande. Mas eu não posso dizer que reforma é ruim. O que eu posso dizer é, antes de melhorar, piora. Antes de ficar bom, fica ruim. E eu já sei disso. Qual é a surpresa? Para surpresa de 0 pessoas, é assim que Deus trabalha na vida das pessoas. Eu comecei o ano, junto com você, profetizando: Deus, eu quero que o Senhor me torne grande e forte. Eu penso que Deus fala assim: é isso mesmo? Sim, é. Então tá bom, então vamos reformar a sua vida. Você já tem uma vida pronta, você já é um adulto, uma adulta, um jovem, uma jovem, às vezes um senhor, uma senhora. Ok? Combinado? Mas para isso tem que reformar. E aí você sabe como é a reforma, mas confie em Deus. Não é porque é amargo que é ruim. E também não é porque é doce, gostoso, que é saudável. Em nome de Jesus. Use essa palavra para combater pensamentos negativos, para combater setas do inferno na sua mente. Deus está te reformando, te tornando grande e forte, mas para te tornar grande e forte, ele tem que fazer uma reforma. E reforma é isso aí. Não pense que está piorando. Não pense que ficou pior. É a reforma. Eu já contei isso e vou repetir. Me lembro de uma vez eu estava fazendo a reforma numa igreja e era uma dificuldade porque tinha culto todos os dias, você estava ali com um pedreiro e era uma reforma muito grande. Ela envolvia praticamente a igreja toda, dentro e fora, envolvia banheiro, envolvia escolinha, envolvia a nave da igreja, desde o forro, pintura, descascar a parede, rasgar a parede.
É aquela poeira, aquele entulho, aquela sujeira, para ir no banheiro era uma dificuldade, para acomodar 30, 40, 50 crianças, então nem se fala, num lugar improvisado, era um sofrimento muito grande. E no meio dessa bagunça ali, um dia numa reunião com os obreiros e depois em cima do altar, eu dizia assim às pessoas, gente, estou cansado, chega para mim, Deus, vamos parar com esse negócio, sabe, para mim, Deus, chega, cansei, é pedreiro que dá dor de cabeça, é gente que não tem responsabilidade, todo dia você começa de manhã e vai terminando o dia, tem que lavar, limpar tudo que vai ter culto mais tarde, olha, é um desgaste para todo mundo, chega. Alguém me falou assim, o senhor está louco? Você vai parar agora? Não, tá brincando. Só pode ser brincadeira. Lógico que é brincadeira. É claro que eu não posso parar uma reforma no meio do caminho. Então, meu querido, Deus não pode parar a reforma da sua vida no meio do caminho. Deixa Deus terminar o que Ele começou. Bispo, tá me desgastando muito, confia. Bispo, não tá fácil não, eu sei. Tá mais caro o preço que está sendo cobrado de mim. Às vezes é maior do que eu planejei, não imaginei que seria assim. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa e Ele está fazendo isso. Vou te dar como exemplo, aqui o José, no capítulo 39 de Gênesis, no 37 de Gênesis, 37, versículo 17, respondeu o homem, eles já saíram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Abrindo um parênteses aqui, quer dizer a você que o diabo detesta sonhadores. Esse José era só uma criança nessa época, um adolescente nessa época, um adolescente, uma criança. Só que ele era um sonhador. Ele tinha sonhos de ser alguém grande. E o diabo detesta pessoas que têm sonhos. Ele tenta matar o bem pela raiz. O diabo tenta matar o bem ainda antes dele nascer. Ele tenta matar o bem antes de nascer. A Bíblia fala que o dragão estava esperando o bebê nascer da mulher para tentar matá-lo. Ele quer matar ali no berço. Quer destruir o sonhador. Veja se era ou não era o mal. O que justifica 10 irmãos mais velhos que deveriam cuidar do mais novo planejarem o assassinato do seu irmão mais novo. Ah, lá vem aquele sonhador. Puxa vida, é isso? Veja se isso é ou não é do diabo. Por outro lado, essas situações fazem parte da faculdade de Deus. Existe a faculdade dos homens, da escola, existe a faculdade da vida, existe a faculdade de Deus. No capítulo 39, diz que José havia sido levado para o Egito, versículo 1, onde Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, e o Senhor estava com José, versículo 2. Ele passou por tudo isso, mas olha quem estava com ele, o Senhor. Então, o que eu estou vendo aqui? O Senhor reformando José. Você conhece o final da história. Sabe como isso vai acabar. Você sabe o final da sua história. Sabe como isso vai terminar. Só tem que confiar. À medida que José ia trabalhando, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que José estava com ele, que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e dos seus bens,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa do José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupou com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Eu que queria um funcionário desse para mim. Ah, quem não quer um José? Então, sabe o que eu estava pensando aqui? José estava lá na condição de escravo. Era um trabalhador da casa do Potifar, das fazendas do Potifar, do campo. Trabalhava no campo e na cidade. E o Senhor estava com ele e ele começou a prosperar. O Potifar começou a prosperar. Eu te pergunto, você já viu um funcionário de mal com a vida trabalhar? Você conhece alguém, já viu um funcionário nervoso, chateado, desanimado, frustrado, de mal com a vida, angustiado, raivoso trabalhar? Já ouviu falar desse tipo de gente? Ele produz esse resultado aqui? Não. Impossível um Potifar confiar isso nas mãos de uma pessoa assim. É impossível uma pessoa assim prosperar tanto como José. O que eu quero dizer é, embora ele estava vivendo um momento muito difícil, embora ele fosse um escravo, me parece que ele trabalhava com dedicação, me parece que havia algo nele que o mantinha trabalhando com confiança, trabalhando com segurança, trabalhando em paz, trabalhando até com alegria e produzindo o melhor. Não tem como um homem produzir o que José produzia se ele tiver de mal com a vida. Ele vai arrumar desculpa para ir no médico, para pegar atestado, para faltar, vai brigar, vai fazer mal feito. Outra coisa, veja que a casa do egípcio estava prosperando. Veja que as coisas do egípcio estavam prosperando. Não era o José que estava prosperando. O José já não andava acorrentado? Não andava. Mas estava ganhando dinheiro? Não estava. Ganhou seu cavalo do ano? Não estava. Andava num camelo? Não diferenciado? 0 quilômetro? Não andava. O Potifar algum dia procurou saber da história de José e planejou, sei lá, chamar o pai, buscar a família, dar uma oportunidade? Não estava nem aí. O Potifar me parece um homem que estava só tirando proveito do José. E nem por isso José se amargou e começou a dizer, como muitos dizem, eu estou aqui me matando para ele trocar de carro? Pois é, José estava. Eu estou aqui me matando, e ele é que enriquece? Eu nada? Pois é, José, esse é o José. Dali foi para a prisão, foi uma prisão injusta, foi uma calúnia, uma mentira, foi calúnia, foi mentira, foi injúria, atacou a honra do José, mentiu. O Potifar não o defendeu, ao contrário, lançou ele na prisão, e lá na prisão, o Senhor estava com ele, versículo 21. Então eu estou vendo a faculdade de Deus em ação. Até que chegou o dia desse homem se apresentar diante do faraó, Deus o mandou buscar e o exaltou diante de todo o Egito e a história virou. Foi uma reforma e tanto. É assim que Deus reforma um homem, é assim que Deus torna um homem grande e forte. Creia nisso e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse, Senhor, e deixo o Senhor fazer essas reformas. No meio do caminho tem entulho? Tem poeira, sujeira também. Não é fácil? Não é. Mas o Senhor sabe o que faz. Nesse meio tempo que cada um procure alegrar-se de algum jeito, se fortaleça de algum jeito, confie em Deus e trabalhe com afinco. Se é o patrão que está enriquecendo e a pessoa mesmo não, tudo bem, vamos confiar em Deus. Vamos para o trabalho, vamos para o dia a dia, vamos para casa, vamos para a família e vamos agir dando o nosso sangue, deixando ali o nosso melhor,
E se por um tempo só a outra pessoa prosperar e a gente nada, vamos confiar em Deus, porque diz em Gálatas, no tempo próprio nós vamos colher. Não se canse de fazer o que é certo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se é que não desanimamos. Se não desanimarmos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus, amém. Graças a Deus. Deixa Deus reformar a sua vida e te tornar grande e forte. Deus te abençoe, forte abraço, graça e paz.